Passo a palavra agora ao Dr. Ricardo Lodge, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, senadora Gleisi. Agradeço o convite da Comissão de Assuntos Econômicos para voltar aqui ao Senado para discutir esse tema tão relevante. Cumprimento as excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, os convidados aqui presentes, senhoras e senhores. Esse tema da PEC 55, ex-PEC 241, na Câmara dos Deputados, é um tema que insere o Brasil num contexto em que a economia mundial hoje se apresenta. Nós, evidentemente, não estamos apenas discutindo um ajuste fiscal. Embora aqueles que tenham apresentado a proposta se louvem da retórica de que houve uma gastança generalizada, especialmente nas áreas sociais e de pessoal nos últimos anos, não conseguem demonstrar essas alegações em fatos. Nos últimos anos, houve elevação das despesas primárias da União nos patamares compatíveis com o crescimento econômico do nosso país. Inclusive, no governo anterior, tivemos restrição nominal de despesas primárias a partir de um dos maiores contingenciamentos fiscais da história. É claro que vivemos uma crise fiscal, sim, mas o diagnóstico não me parece correto. O diagnóstico não está correto ao procurar as causas na despesa, notadamente na despesa primária. As causas estão na vertiginosa queda de arrecadação que nós tivemos nos últimos anos. Queda de arrecadação estabelecida em função da grave crise econômica em que o país atravessa, muito em função da desaceleração da China, da queda do preço das commodities, mas também em função da concessão de benefícios fiscais e de incentivos a juros subsidiados que foram concedidos à iniciativa privada. Esses benefícios e esses investimentos estão relacionados com aquilo que nós chamamos de estímulo ao desenvolvimento. Fez uma aposta no governo passado, ao contrário dos governos anteriores, ao contrário do governo Lula, por exemplo, onde os investimentos foram muito mais feitos pelo Estado, mas se apostou na capacidade de, concedendo benefícios fiscais, concedendo juros subsidiados, que os empresários pudessem, então, promover os investimentos necessários para fazer a economia brasileira sair do atoleiro. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, os investimentos não foram feitos. Portanto, quando se diz quem paga o pato, evidentemente que não se investiga quem pleiteou essa série de benefícios fiscais, essa série de incentivos ao desenvolvimento econômico que não aconteceu. E, evidentemente, quando se faz essa narrativa de colapso financeiro, se adota aquilo que a gente chama de doutrina de choque, que Noam Klein já justificou para caracterizar aqueles momentos em que qualquer proposta é admissível porque estamos num momento de grave crise, onde as excepcionalidades são admitidas em nome daquele objetivo, daquele choque que incute medo em todos os interlocutores, em toda a população. Só nesse momento de choque seria possível propor algo tão radical quanto a PEC 55. Não estamos, evidentemente, falando de um ajuste fiscal. Nós estamos falando de uma modificação de todo um perfil que o Estado brasileiro adotou desde a redemocratização. E mais ainda, retrocedendo
a patamares anteriores à Revolução de 30. Ou seja, colocando em xeque a existência do Estado Social no Brasil, a partir da constitucionalização da política de austeridade seletiva. O que a gente chama de austeridade seletiva? É muito comum aquela analogia, se a família não tem dinheiro para pagar as despesas, aperta o cinto. Só que num país, a analogia não pode ser essa. Em primeiro lugar, que nem todo mundo usa as mesmas calças para falar em todos apertar os cintos. Em segundo lugar, que um país não é como uma família. Um país estabelece regras de distribuição de riquezas e direitos dentro da sociedade. Portanto, não há que se falar em apertar cintos. A humanidade nunca viveu um período tão próspero. No entanto, nunca vivemos, desde o início do século XX, uma concentração de renda tão grande no topo. E o que essas políticas de austeridade seletiva fazem não é apertar o cinto. O que essas políticas de austeridade seletiva fazem é estabelecer transferência de renda da base para o topo da pirâmide. Isso foi feito na União Europeia, isso foi feito nos Estados Unidos, e isso não vinha sendo feito na América Latina na década passada. A América Latina, seja em países governados por partidos de centro-esquerda, como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, seja em países governados por partidos de centro-direita, como o México, o Peru e a Colômbia, seja nos países bolivarianos ditos como Equador, a Venezuela e a Bolívia, todos esses países apresentaram crescimento econômico maior ou menor, mas apresentaram em comum a redução da desigualdade social. E nesse ponto a América Latina esteve na contramão da Europa e dos Estados Unidos. E o que esses países tão diversos, de políticas tão diversas, tinham em comum? O Estado social. O Estado desempenhando o papel de prestador daquilo que os mais pobres necessitavam. Estado investindo na valorização do salário mínimo, da redução das diferenças de salários entre os cidadãos. É claro que isso foi possível num ambiente econômico, em alguns países mais do que outros, de crescimento. O Brasil deu um grande exemplo ao mundo de como crescer distribuindo. É claro que é mais fácil distribuir crescendo, mas nós não iríamos crescer 5, 7, 10% ao ano para sempre. No século XXI, a tendência é crescer 1,5%, 2%. Então, evidentemente, para distribuir renda, é preciso inverter as regras do jogo. As regras do jogo da economia são fixadas para levar direitos, levar riquezas da base para o topo. O Estado social promove políticas que procuram harmonizar, que procuram minorar os efeitos concentradores do modo de produção capitalista. Ocorre que, em momentos como o que nós vivemos, não é mais possível manter a ideia de distribuir direitos e acumular riquezas no topo. É preciso fazer uma escolha. O Brasil vinha fazendo determinada escolha, por decisão dos eleitores. Aliás, não houve candidato à presidência da República que propusesse o aniquilamento do Estado fiscal, como a PEC 55 promove, como os convidados anteriores muito bem expuseram. É claro que dentro do debate político, social e econômico, muitos têm visões diferentes sobre o que é desenvolvimento. É claro que alguns entendem que é preciso fortalecer aqueles que estão no topo, que
poderão aumentar a sua capacidade de investimento, gerando riquezas para todos. É a teoria do gotejamento, que a riqueza irá gotejar do topo para a base. Existem aqueles que defendem isso. Embora os últimos 30 anos da história da economia mundial não mostrem que esse caminho é o correto, eu respeito aqueles que assim defendem sinceramente. Mas existem também aqueles que defendem o contrário. Aqueles que defendem que o desenvolvimento econômico só é possível a partir da inclusão da maioria da população no mercado consumidor. Como o senador Lindbergh disse no início da sessão. É preciso colocar riqueza na mão dos mais pobres que vão investir no consumo e fazer a roda da economia girar. Portanto, existem duas visões, pelo menos, desse fenômeno. Quando se diz que não há outro caminho, nós estamos jogando na lata do lixo o debate econômico dos últimos 100 anos. Existem caminhos diversos, sim, mas não se quer debater quais caminhos são os mais corretos. Ao contrário, se quer aproveitar uma oportunidade que a história lhes deu para ter uma maioria no parlamento, para aprovar uma proposta de emenda constitucional que não só faz tábula rasa de todos os direitos sociais positivados, como a doutora Hélida bem colocou, que tem titulares, mas também faz tábula rasa de toda a estrutura de direito orçamentário que a Constituição estabeleceu. Porque quando a gente fala que o orçamento deve ser anual, não é só uma homenagem ao velho princípio da anualidade orçamentária. Quando a gente fala que o orçamento é anual e que anualmente teremos uma lei de diretrizes orçamentárias que irá estabelecer as prioridades do Estado no ano, quando a gente fala de plano plurianual que estabelecerá que caminhos o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos, nós estamos dizendo que as prioridades da nossa sociedade serão anualmente decididas nesta casa, a partir da manifestação da sociedade. Evidentemente, quando se estabelece que durante 20 anos, ou seja, durante 5 legislaturas, durante 5 mandatos presidenciais, não haverá possibilidade de discutir as prioridades financeiras do nosso país, a cláusula democrática resta violada gravemente. O voto direto, secreto, universal e periódico é transformado em algo inútil. Porque, se aprovada a PEC, os próximos presidentes da República, os próximos parlamentos não poderão inverter essas prioridades, sob pena de responder sob crime de responsabilidade nesta casa novamente. Portanto, quando se diz que, durante 20 anos, as despesas primárias, e somente as primárias, não poderão sofrer aumento acima da inflação, significa uma opção muito clara. Não opção em relação à população que vai chegar, aos brasileiros que vão nascer e que necessitarão de saúde, de educação, de segurança, de assistência, de habitação. Esses não terão direito a nada. O Estado não lhes servirá, a não ser em detrimento daqueles que já vivem hoje. Embora a arrecadação possa aumentar e vai aumentar, mesmo com toda a austeridade seletiva, nós acreditamos no Brasil e sabemos que a nossa economia vai crescer. Com todo aumento de arrecadação, com todo aumento de população, as despesas primárias não vão aumentar. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com todo aumento de arrecadação que existirá nos próximos 20 anos? Está constitucionalmente vinculado a pagamento de juros e amortização da dívida pública. Portanto, é evidente que o setor financeiro vai sofrer um enorme crescimento na economia brasileira. Vamos sofrer um processo de desindustrialização, que o doutor Pedro Celestino colocou aqui muito bem. Vamos sofrer um processo de financialização da economia brasileira,
como tantos países que adotaram essas práticas estão vivendo hoje. Os próximos presidentes estão amarrados. Os próximos congressos nacionais estão amarrados. Os próximos eleitores estão amarrados. Não poderão desfazer essa diretriz que retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro dos mais pobres para canalizar para aquele topo da pirâmide, que a gente fala muito em 1%, não é nem 1%, é 0,001% que tem sido destinatário do esforço de todos nós. É claro que, evidentemente, que essa opção pela concentração de renda não poderia vir de um debate eleitoral. Não poderia vir das urnas. Só poderia vir de um governo que não foi eleito, de um governo que não deve satisfação à sociedade, um governo que só se preocupa na manutenção da sua maioria parlamentar, que o colocou aonde está. Assim, evidentemente, é preciso ampliar esse debate, é preciso mostrar para a sociedade brasileira, transmitir que esses conceitos áridos do direito financeiro, da ciência econômica, representam não a única solução técnica, mas representam algo muito claro, representam uma medida que irá retirar riquezas dos mais pobres e transferir riqueza para os mais ricos. É quase que uma declaração de guerra às classes sociais mais desfavorecidas de nosso país. Existem muitas outras opções a serem adotadas. Aliás, a opção que se está propondo, nenhum país nunca adotou. Se trazem exemplos de países socialmente desenvolvidos, que não têm o déficit social a superar que o Brasil tem, mas como Finlândia, como Suécia, como Holanda, mas nenhum desses países adotou medida tão radical. Todos esses países adotaram, sim, controle de gastos, e controle de gastos deve ser feito em alguns momentos, como esse, mas por decisão da lei orçamentária anual, por decisão periódica, democrática do parlamento, e não através de uma camisa de força que irá aprisionar todos os próximos governos da República. Opções existem. Provavelmente, os próximos convidados falarão de outras iniciativas para combater a crise fiscal que nós estamos atravessando. Mas eu, rapidamente, no tempo que me resta, gostaria de mostrar que o orçamento da União, praticamente 40% do orçamento, mais de 40% da União é comprometido com o pagamento de encargos de juros da dívida. É claro que ninguém aqui está defendendo o calote da dívida, mas é difícil explicar para qualquer pessoa que vem de fora por que o Brasil adota uma taxa de juros tão elevada no momento em que nós estamos vivendo uma grande recessão, onde estamos vivendo uma inflação que não é de demanda. É muito difícil explicar para quem vem de fora por que a gente está apertando o cinto dos trabalhadores desta forma, se lucros e dividendos continuam isentos de imposto de renda. É muito difícil explicar que estamos apertando o cinto, mantendo benefícios fiscais que não apresentam qualquer resposta do ponto de vista do crescimento econômico. É muito difícil explicar que vamos apertar o cinto se os órgãos de arrecadação, como a Receita Federal, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não têm os mecanismos necessários para fazer a cobrança da dívida ativa e o combate à sonegação. É muito difícil explicar para qualquer pessoa, mesmo para aquela família que se usa a analogia que vai apertar o cinto, por que nós vamos tirar a criança da escola, cortar o plano de saúde da vovó, deixar de pagar a prestação da casa própria para aquele que decide, o chefe de família, continuar viajando 2 vezes para o exterior, ficando em hotel de 5 estrelas e tomando seu uísque escocês. Se a analogia com a família é essa,
é isso que nós temos que enxergar. A PEC 55, evidentemente, pelos contornos que ela tem, não se traduz num ajuste fiscal. A PEC 55 se traduz numa técnica de rent-seeking, ou seja, uma técnica de setores econômicos ganharem espaço independentemente de produtividade, ganharem espaço com a manipulação das molduras jurídicas que presidem a distribuição de riquezas em nossa sociedade. É isso que está em jogo hoje. Ninguém faz ajuste fiscal em 20 anos. Ninguém faz ajuste fiscal de um lado só da conta. Ninguém faz ajuste fiscal sacrificando aqueles que são mais pobres em favor dos mais ricos. O que se tem não é ajuste fiscal. O que se tem é transferência de renda daqueles que mais necessitam do Estado para aqueles que sempre se beneficiaram deles. Muito obrigado.